Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, o setor de franchising, e falaremos também sobre empreendedorismo. E o nosso entrevistado, José Carlos Semenzato, sócio e presidente do grupo SMZTO. Semenzato, muito bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui falando com os seus telespectadores de uma indústria tão importante quanto a indústria do franchising. Semenzato, a história do setor de franquias, do modelo que conhecemos hoje, iniciou-se nos Estados Unidos em 1962. Vou chamar a reportagem contextualiza essa história para que a gente possa falar a respeito deste tema. O sistema de franquias teve sua origem nos Estados Unidos em 1862, com a fabricante de máquinas de costura I.M. Singer Company, concedendo o direito de uso de sua marca e de comercialização de seus produtos para comerciantes independentes. Mas foi a partir da Segunda Guerra Mundial que as franquias tiveram grande expansão nos Estados Unidos, com diversos negócios abertos por soldados que voltaram para suas casas com muita vontade de trabalhar. Movimento que culminou na criação do McDonald's, ainda hoje uma referência mundial do mercado de franquias, e de marcas como Burger King e KFC. Uma história curiosa, dada a relevância do setor de franquias, não só para o mundo, mas também para o Brasil. Um setor com uma representatividade de 2,3% do PIB e que vem obtendo um crescimento médio no histórico da ordem de 2 dígitos. Semenzato, ao que se deve tamanho crescimento que esse setor vem tendo no Brasil, quais são os pontos positivos que o favorecem e os negativos que eventualmente deveriam ser ajustados? Sérgio, franchising pressupõe réplica perfeita. É replicar aquele modelo já testado e isso facilita muito na ponta a operação. Por isso, um sistema que vem crescendo muito, se consolidou, né, e que está fazendo uma grande história no Brasil, atingindo números brilhantes de crescimento. Formatação, essa é a palavra-chave que remete ao franchising. E os pontos negativos, Semenzato? O que de fato poderia ser revisto para promover um crescimento ainda maior e mais sustentável desse setor? O setor de franchise está realmente muito desenvolvido. Podemos dizer que ele está na sua maturidade hoje no Brasil. A escala permitiu ganhos de produtividade, melhoria na margem, né? Então tudo isso houve uma evolução muito forte nesses últimos anos no Brasil. O que se busca hoje é realmente melhorar carga tributária, custo de ocupação, enfim, algo que eu vejo principalmente nesse 2015, 2016, um movimento muito forte nesse sentido de revisão de custos, tanto custos internos como custo de ocupação, né, e buscar equacionar esse momento da nossa economia. Um dado bastante importante referente ao setor de franchising é o fato de o Brasil ocupar em número de marcas o 4º lugar no ranking mundial, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, da China e da Coreia do Sul. Semenzato, isso ilustra um setor competitivo, um setor maduro? Sem dúvida alguma. Como disse antes, um setor que cresce a 2 dígitos nos últimos anos e que uma notícia bastante relevante que eu trago, Sérgio, para o setor do franchise, 10% de crescimento no último trimestre desse ano comparado com o trimestre do ano anterior. Não somos uma ilha, mas estamos vivendo num momento em que se fala em falta de crescimento, em que o mercado brasileiro, de modo geral, por que não dizer o mundo, está bastante preocupado. O setor de franchise realmente tem a comemorar. A gente deve fechar o ano com crescimento da ordem de 9% médio. Isso é realmente bastante interessante e nos gratifica muito fazer parte desse setor da economia. A indústria do franchise é uma indústria que permeia diversos setores da economia, Semenzato. Nesse contexto, quais são os segmentos que mais vêm crescendo, que vêm puxando o crescimento desta indústria? Sem dúvida alguma, esse ano, alguns setores puxaram bastante. O setor de acessórios e beleza continua realmente puxando fortemente o crescimento no setor de franchise. Depois, educação e treinamento continua, dado quanto mais desemprego tivermos, mais qualificação e mais educação as pessoas vão buscar para se recolocar no mercado de trabalho, né? E por incrível que pareça, o setor de veículos, não os veículos novos propriamente dito, mas serviços e reparos. Semenzato, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui na coluna Giro Business.
José Carlos Semenzato, que é o presidente e sócio do grupo SMZTO e que está conosco durante a semana para falar de franquias e de empreendedorismo.